Olá pessoal, o nosso vídeo essa semana é sobre como referenciar e citar artigo científico no seu trabalho, de acordo com a norma APA. Então a gente vai simular aqui algumas situações, um artigo, por exemplo, a gente pode simular um artigo com um autor, com dois autores, com três ou mais autores, né? Então a gente vai fazer aqui a citação, vamos ver os tipos de citação. Vamos ver a citação e vamos ver também as referências, tá bom? Então, criei um textozinho aleatório, né, aqui no Word e vou fazendo com vocês passo a passo. Então, pessoal, eu tenho aqui o primeiro exemplo, né, que é uma citação indireta. O que é uma citação indireta? É aquela citação onde eu vou ler no artigo que está lá dos autores e eu vou escrever aqui no meu texto com as minhas palavras. Então, não vou copiar do mesmo jeito que está lá. Vou interpretar, tá bom? E vou escrever aqui com as minhas palavras. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo aqui um texto, você pode imaginar que isso aqui, eu coloquei algumas frases aqui aleatórias, né? Mas você pode imaginar que isso aqui é a introdução do seu trabalho ou referencial teórico. E aí eu tô com esse artigo aqui de Rodrigues e Alencar, então muito importante você lembrar que os autores, eles são citados pelo último sobrenome dele, certo? Então você tem aqui, por exemplo, Antônio Castro Rodrigues e Francisco da Silva Alencar. Então você cita como aqui no seu trabalho? Rodrigues e Alencar. Sempre pelo último sobrenome dos autores. Nunca você vai citar aqui pelo primeiro nome, né? Você cita pelo último sobrenome dele. Então, como eu quero fazer uma citação aqui, nesse primeiro caso, uma citação indireta, que é aquela que eu vou interpretar o que os autores estão dizendo, eu vou colocar simplesmente o nome dos autores aqui e o ano. Apenas isso. Então, eu estou escrevendo aqui um texto sobre o ensino superior, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí eu li no artigo de Rodrigues e Alencar, 2021, eles falando um aspecto desse ensino superior nos Estados Unidos. Então, eu entendi o que eles disseram lá e escrevo aqui com as minhas palavras. Então, aqui é uma citação indireta. Então, se você chama o autor aqui na frase, veja que eu estou incluindo aqui os autores. Rodrigues e Alencar destacam. Então, preste atenção aqui nesse verbo, porque esse verbo aqui, nesse caso, ele tem que ficar no plural. Por quê? Porque é um artigo científico que eu estou citando que tem mais de um autor. Se eu tivesse aqui, por exemplo, só Rodrigues, então Rodrigues destaca. Certo? Eu faria só assim. Rodrigues, 2021, destaca que é o ensino superior, mas o artigo, ele não tem só um autor, ele tem dois autores. Então, você vai usar o verbo aqui no plural. E aí você vai separar mesmo ele só por esse i. Então você vai escrever, colocar Rodrigues e Alencar 2021, como é indireta, você não vai colocar a página. E aí você pode escrever o que você quiser aqui na quantidade que você quiser, que você entendeu. No entanto, você pode, em algum momento, você pode querer fazer a citação, mas não chamar o autor na frase, como eu fiz aqui, ó. Rodrigues e Alencar 2021 destacam, eu chamei, né? Então eu estou incluindo o autor dentro da frase. Você pode escrever também e colocar os autores apenas no final, entre parênteses. E aí como é que vai ficar? Nesse caso, como eu tenho dois autores, então eles vão ser separados dentro do parênteses por esse i aqui, tá? Então esse i comercial é o i que eu vou estar utilizando se eles estão aqui entre parênteses, porque se eles estivessem fora, eu sei que é esse izinho aqui normal. Mas quando eles estão dentro do parêntese, você vai usar sempre o i comercial. Então, eu li lá no artigo dele, interpretei, né? O modelo americano de ensino superior influenciou países como Filipinas e Japão. Pronto, eu escrevi isso aqui. Então, entendi o que foi que eles colocaram. Lembrar que o pontozinho aqui, você só coloca no final, tá? Então, você não vai colocar esse pontinho aqui antes do parêntese, não, né? Você vai colocar sempre ele aqui no final. Então, escreva o que você quer, o que você entendeu daquele artigo. No caso aqui, a gente está exemplificando artigo com dois autores. E aí você coloca. Se esse artigo, ele tivesse só um autor, então pronto. Se ele tivesse só um autor, era tranquilo. Ficaria assim, Rodrigues, né? Então, se a gente for colocar aqui o ano dele 2021, pronto, ficaria só desse jeito. Mas aí, como são dois autores, tá? Então, eu vou e coloco aqui o izinho, tá? Então, aqui, esses que a gente já fez, né? Eu vou deixar aqui com a letrinha
normal, preta, pronto, que isso aqui já tá feito. E aí a gente tem uma outra situação agora. Então, é comum também nos artigos você ter vários autores naquele artigo, né? Então, eu tenho, nesse primeiro exemplo que a gente viu, é de uma citação indireta, que é aquela que você está interpretando com um ou dois autores, mas agora eu tenho 3 ou mais autores no artigo que eu estou consultando. Então, como é que eu faço? Então, gente, veja bem aqui. Quando você tem um artigo, você quer citar um artigo no seu trabalho, que ele tem 3 ou mais autores, então você vai usar o et al. O que é que significa esse et al? Esse et al significa e outros. Então, estou dizendo o seguinte aqui. Sanches e outros autores, no ano de 2021, afirmam que na Rússia o ensino superior, eu escrevo o que eu entendi. Então aqui também é uma citação indireta, porque, olha, veja que eu não coloquei página, então a citação indireta não tem página, porém eu não posso copiar igual está no trabalho, igual está no artigo de Sanches. Eu tenho que dar a minha interpretação e escrever aqui com outras palavras, né? Então é o que a gente chama parafraseando. Eu estou parafraseando, eu estou mudando aquela forma de escrever, porém a ideia é dele. Então, aqui é super tranquilo. Se você tiver 3 ou mais autores, então é comum você pegar um artigo que ele tenha 3 autores, 4, 5, 6, você vai ver isso. Então, para citar, você faz só isso. Você cita o primeiro, o último sobrenome do primeiro, a expressãozinha et al, né, que você já sabe o que significa, que é e outros. Olha, veja que depois do L tem um pontinho. Então, você coloca et al, coloca esse pontinho, tá certo? Depois do L, né? Porque isso aqui é uma abreviação de ali. E aí você coloca o ano do artigo, só isso. E aí você escreve. Se eu não quiser chamar Sanches na frase, se eu não quiser, eu posso não querer chamar Sanches na frase, colocar Sanches aqui no final, entre parênteses. Então, a gente já sabe. Abre o parênteses, coloca Sanches, et al, ponto, vírgula, 2021. Pronto. Eles aqui entre parênteses. Então, o et al do jeito que ficou aqui, ó, fica aqui. Nesse caso aqui, depois do pontinho, tá? Que é do L, né? Que é abreviado, você vai precisar colocar a vírgula. Porque dentro do parênteses aqui, sempre antes do ano, você vai colocar a vírgula, se o autor tiver aqui dentro. E lembrando que os autores, vocês vão digitar, sempre minúsculo, tá? Então, sempre minúsculo. Tanto ele estando aqui fora, minúsculo, como ele estando aqui dentro, minúsculo. Pronto. E o pontinho final aqui, depois do parênteses, né? Então, aqui também já fica essa citação pronta. Então, pessoal, a citação indireta é tranquila, né? É tranquila a gente fazer, você interpreta, né? E escreve aqui com as suas palavras, tá certo? Organizando o texto desse jeito. Então, basicamente, você tem que prestar atenção só isso, né? Se o artigo tem um autor, 2, 3 ou mais. Então, eu tô aqui com um artigo de 6 autores. Pronto, então, já sei que eu vou usar o et al. Porque de 3 eu já uso. Então, de 6 também é a mesma coisa. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é novamente o verbo. Novamente esse verbo que fica na frente. O verbo que fica na frente, não esqueça, ele tem que ficar no plural. Por quê? Você está dizendo Sanches e outros. Então, quando eu coloco Sanches e outros, eu estou dizendo que são vários autores. Com certeza, 3 ou mais. Com certeza, 3 ou mais. E aí, esse verbo, ele tem que ficar no plural, né? Então, às vezes, eu vejo muitos trabalhos, né, que os alunos fazem com a firma. Por exemplo, aqui, porque ele está vendo Sanches, aí ele só vê um autor. Mas lembre que esse et al significa e outros. Então, vamos ver agora exemplo de citação direta. O que é a citação direta? É aquela que eu escrevo tal e qual está no artigo que eu estou lendo. Então, eu estou aqui com o artigo de Rodrigues e Alencar, então 2 autores, né? E estou aqui, vou copiar esse trechinho aqui que eles escreveram no artigo dele. Os alunos são avaliados de acordo com seu desempenho em cursos individuais. Essa mesma frase está no texto de Rodrigues e Alencar, ou seja, eu não fiz uma interpretação, estou copiando do mesmo jeito. Então, se você vai chamar os autores aqui dentro da frase, o que é que você vai fazer? Segundo ou de acordo, conforme, você vai usar aqui o conectivo que você quiser. Rodrigues e Alencar, coloca o ano, tá? Abre aspas,
escreve aqui o que você quer, fecha aspas e coloca a página aqui na frente. Então, na página você coloca P ponto, você dá um espaço, digita a página exatamente onde tem aquele trecho, fecha aqui o parênteses e coloca o pontinho para encerrar aqui a frase. Então, se você chamar o autor na frase, então a página vai ficar aqui na frente. Fica só os autores e o ano, a frase entre aspas, né? E o P ponto e a páginazinha aqui na frente. Pronto, então aqui eu já ficou ok, né? Então eu já fiz aqui a citação direta, que é o que a gente chama de citação direta curta. O que seria essa citação direta curta? É aquela que tem até 40 palavras. Até 40 palavras. Então, se você selecionar aqui, e você for aqui no Word, e você clica aqui em revisão, né? Revisão contar palavras, certo? Revisão contar palavras. Aqui, eu vou ver que essa frase, ela só tem 12 palavras, tá aqui, ó, 12 palavras. Então, pronto, tá tranquilo, é desse jeito. Se eu não quero chamar os autores na frase, eu quero deixar eles isolados aqui na frente em parênteses, também é tranquilo. Você vai digitar o que você quer, tá certo? Se for até 40 palavras, vai ficar desse jeito, né? Então, digito o que eu quero, tá aqui a citação, e aí vou colocar os autores aqui entre parênteses, lembrando que como o artigo ele tem 2 autores, então você vai separar por esse I, que é o Izinho comercial. Então, coloco Rodrigues e Alencar, 2021, e a página aqui. Então, se eles estão aqui no final, entre parênteses, então a página vai ficar aqui logo após o ano. Quando você chama aqui, a página vai ficar aqui no final. Mas se você colocar ele aqui no final, entre parênteses, você vai colocar a página aqui logo na sequência. Então, P ponto espaço, coloco a página, fecho o parênteses e coloco o pontinho. Pronto, terminei. E aí a gente tem o caso, se essa citação direta, ela ultrapassar 40 palavras. Então, é o que a gente chama de citação direta longa. Então, a citação direta longa é aquela onde eu vou colocar, certo? Um trecho grande, né? Então, eu estou copiando um trecho aqui relativamente grande do artigo do autor, e esse trecho ultrapassa aqui 40 palavras. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui chamando os autores, né? Eu estou chamando os autores aqui no início. Você sabe que se você chamar ele no início, numa citação direta, então a página ela vai ficar aqui no final. Então, eu chamo aqui os autores, segundo Rodrigues e Alencar, 2021, e escrevo aqui essa citação. Preste atenção, pessoal, que essa citação, ela é recuada aqui, olha, em todas as linhas, tá vendo? Então, aqui ela pegou aqui 4 linhas e ela tem um recuo. Ele vai ficar todo recuado com 1,27, né? Então, aqui você, olha, puxa aqui a régua, ele vai ficar todo como se fosse um parágrafo, só que isso aqui todinho é a citação, né? O espaçamento continua duplo é o espaçamento convencional da norma APA. Então, eu tenho esse espaçamento duplo, a letra normal, eu tô usando aqui Arial 12, tá? Então, você vai ver qual é a do seu trabalho, da sua instituição, né? E aí você vai digita aqui normal, tá certo? E coloca a paginazinha aqui no final. Então aqui, se eu for olhar a quantidade de palavras, então eu venho aqui, revisão, contar palavras. Quando eu olho a quantidade de palavras, 58, tá vendo? Então, por isso que ficou dessa forma, né? Se fosse aquele trabalho que a gente viu do Sanches, então, a mesma coisa. Segundo o Sanches et al., normal, não mudaria nada. Então, se você está com um artigo, se for só um autor, Rodrigues, segundo Rodrigues, mesmo jeito, não mudaria. Tiraria só aqui o Alencar. Se fosse o trabalho de Sanches, que é 3 ou mais autores, segundo Sanches et al., só mudaria aqui, né? E aqui ficaria a página. E se você não quiser chamar o autor, você quiser colocar ele aqui no final, então você vai escrever, tá bom? Que você quer aqui. Perceba que a citação direta longa, ela não tem aspas, né? Ela não tem aspas, ela tem esse recuo todinho aqui de 1,27, tá? Então, ela fica toda recuada aqui, ó, ele não tá nesse cantinho, né? Ela tá toda aqui e não tem aspas, tá? Então, aspas você só vai usar na citação direta curta. E aí eu tenho esse trecho aqui copiado no final, boto um ponto, no final eu coloco Rodrigues e Alencar, ano e página. Pronto, então aqui se eu não chamo o autor antes, né, aqui os autores, então coloco no final. Se fosse o trabalho só de Rodrigues,
um autor só, então Rodrigues, 2021, página 22. Se fosse um artigo de 3 ou mais autores, como é o caso do artigo de Sanches, então Sanches et al. 2021, P. e a página, tá? Então, quando todos os trabalhos que você fizer a citação dentro do seu artigo, você vai precisar colocar na lista de referências, né? Então, a lista de referências, como é que ela fica, pessoal? Aqui, a entrada aqui é pelo nome dos autores, então eu tenho aqui, olha, veja, Rodrigues, né? Então, eu vou entrar pelo último sobrenome do jeito que eu citei. Lá, Rodrigues, vírgula, as iniciais do nome dele aqui, separados pelo I, né? Então, Alencar, vírgula, e as iniciais do nome dele. Depois eu venho com o ano, aqui dessa forma, coloco o título do artigo, tá certo? Então, você tem lá, né, todos os artigos, tem o título, tem a revista, tem o volume, tem o número, tem a página. Então, sempre que você abrir um artigo, essas informações estão todas ali na primeira folha, né, do artigo. Então, você vai vendo as informações e vai preenchendo. Depois, você vem com o nome do periódico, certo? Então, aqui que é o nome da revista, né? Então, revista de ensino, o nome da revista você vai colocar em itálico. Depois você vem com a vírgula, você vem com o volume ele também fica em itálico, né? Depois você vem com o número, tá certo? Do periódico, né? Dessa edição, então você vai colocar aqui entre parênteses, perceba que o número, ele já não é em itálico, vírgula, a página, aqui o site. Pronto, só isso. O site pode ficar dessa forma, aqui azulzinho com hiperlink, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês percebam que essa segunda linha aqui, ela tem o mesmo recuo daquela, 1,27. Então, esse 1,27 para a norma APA é o recuo da primeira linha dos parágrafos, é o recuo que é dado todinho numa citação direta longa e é o recuo que é dado na segunda linha das referências, a partir da segunda. Então, se eu tenho uma referência que vai ocupar aqui 3 linhas, então da segunda para baixo toda é recuada aqui no 1,27, né? Então, se a gente for olhar aqui, tá certo? Você tem aqui, olha, você coloca deslocamento 1,27. Quando você colocar aqui deslocamento 1,27, então ele já passa todas as linhas que estão aqui embaixo, né? Ele já passa aqui para esse deslocamento. Aqui eu tenho um trabalho do Sanches, Espinosa e Cipiani, que ali dentro do texto eu citei com Sanches et al., certo? Porque era um trabalho com 3 autores. E aqui nas referências você coloca todos os autores. Então você vem com o primeiro, né? Depois você vem aqui com o segundo, seguindo aquela mesma lógica, né? De você colocar o sobrenome, chamando pelos sobrenomes. No final você vai colocar o I, tá certo? Antes de você colocar o último, você coloca o I. E aí você vem com o ano, o título do artigo, né? O nome do periódico, lembrar itálico. Depois eu venho com o volume, aqui, o número, né? Volume também em itálico. A página e o link. Pronto, o link que tem esse artigo, né? Então, pessoal, é dessa forma, essa norma aqui, essa questão aí você pode dizer. E se eu tiver um artigo com 4 autores? Com 5, com 6, como é que eu vou fazer essa referência? Você vai fazer desse mesmo jeito, do mesmo jeito que está aqui. Então, para a norma APA, se você tem de 2 até 20 autores, a regra é a mesma. Então, vai ser muito difícil você pegar um artigo com mais de 20 autores. Mas se você tiver até 20 autores, você vai fazer desse mesmo jeito aqui, incluindo todos os autores. E se eu tiver, por acaso, um trabalho com mais de 20 autores, como é que eu vou colocar? Eu vou colocar os 19 primeiros, né? Depois eu vou colocar 3 pontinhos, tá certo? Então eu coloco os 19 primeiros, né, aqui, tá certo? Depois que você colocar os 19 primeiros, organizados dessa forma aqui, até aqui, né? Você vai colocar 3 pontinhos e aí até chegar no último. Então, depois ficaria por Cipiani, né? Então, aqui, Cipiani, vírgula, H.K. Pronto, então ficaria dessa forma. Então, quando você colocar os 3 pontinhos aqui, então todo mundo entende que é um trabalho aqui que ele tem mais de 20 autores. Eu coloquei os primeiros 19, então aqui tem vários aqui no meio, né, que eu não vou colocar.
e aí depois eu vou e coloco o último, certo? Então, pessoal, essas são as normas, né, básicas que a gente usa aqui quando a gente está fazendo um trabalho na norma APA, que a gente precisa citar, né, e referenciar artigos científicos no nosso trabalho, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo dessa semana, né? Um abraço e até terça-feira.